Nicola Like 2, Gabriel Peck estreia com a camisa 11 do Los Angeles Galaxy para a derrota pro Inter Miami. Like 3 do Claudio Honor, como andam as contratações do Vasco? Alguma novidade? Claudio Honor, o objetivo era o André Silva, que acabou fechando com o São Paulo. O André, inclusive, já se despediu dos colegas de time hoje no Vitória de Guimarães, foi até o clube para recolher os pertences e está embarcando para São Paulo para realizar exames médicos. Não consegui ao longo do dia nenhum avanço. Fabrício Valentino, boa noite, Nicola. Emanuel Martins do América, no Vasco, estão noticiando que tem 2 fechados. Consegue descobrir algo? Deixa eu mandar uma mensagem. O Martins é aquele que quase foi parar no São Paulo, que quase foi parar no Cruzeiro, mas o pessoal do América, o Marcos Salom, fez jogo duro nos 2 casos. Eita, mas peraí. Estamos falando do quê? Sobre aqui, do Martins no Vasco, né? Estou mandando mensagem pro Salom. Salom, boa noite. Tudo em ordem por aí? Vasco te procurou para falar do Martínez. É verdade que o André Silva teve reviravolta de novo e ao invés de ir para o São Paulo, vai para o Vasco, e que é uma informação que eu tenho de que ele já se despediu do pessoal em Portugal para vir para o São Paulo, tá? Se você fosse carioca, você seria vascaíno? Cara, é possível que sim, porque o meu pai é português, veio com o meu avô e com a minha avó, imagino que eles torceriam pelo time que representa o país deles. Então é possível que se meu avô, quando veio em 53, não, veio em 51, meu pai nasceu e com 2 meses de vida veio para o Brasil. Se eles, em vez de tivessem vindo para São Paulo, tivessem ido para o Rio, imagino que eles teriam sido torcedores do Vasco e eu teria reproduzido essa torcida, imagino eu. Nicola, o Corinthians fez parceria com o Bayern de Munique. Vamos falar do jogo, porque o Vasco ganhou 3-1. E eu te digo, né? Eu fiz um vídeo aí com o meu amigo Polidoro Júnior, lá direto de Santa Catarina. Sim. E você assistiu, você viu que ele falou coisas bacanas do Marcílio Dias. E no jogo isso aconteceu. Não foi um jogo fácil, não. Não, tudo se confirmou. Toda a palhinha, ele cantou a pedra e foi um jogo difícil. O marinheiro Marcílio Dias contra o almirante, né, Vasco da Gama. Claro que o Vasco é um time tecnicamente muito... com uma técnica muito mais apurada, é um time muito mais refinado, mais bem treinado, na verdade, mas há que se respeitar o fato de o Marcílio Dias ser o atual bicampeão da Copa Santa Catarina. Ano passado avançou nessa primeira fase de Copa do Brasil, então chegava, né, jogando o jogo da vida. E o Vasco jogando o jogo do ano. O Marcílio Dias é uma equipe centenária, mas jogava contra o Vasco da Gama o seu jogo de maior repercussão nacional, numa Copa do Brasil que premia muito bem. Então era muito importante fazer jogo duro e fez, merece todo o reconhecimento. Tem um bom goleiro que salvou várias, aliás, o Léo Jardim também. Tomou um cartão meio bobo, Léo Jardim, né? Muito. Convenha, muito bobo. Mas foi um jogo duro, poderia ter sido um placar bailarino ali de 6-3, 6-2, 5-2, muitas finalizações, o que para o narrador é ótimo, fica um jogo mais animado para a gente trabalhar. Foi um jogo bom, Wellington. Com certeza. Não, eu gostei do time do Marcílio Dias, chegou a botar uma bola na trave do Vasco da Gama e o Vasco respondeu com o Medel e o goleiro fez uma belíssima defesa. Eu gostei do Felipe, gostei do Renan Dutra. Quem mais aqui que eu gosto? Desse Felipe Manuel, o capitão, do Tércio Cajá. Tércio Cajá, um chuta-chuta danado, botou o Léo Jardim para trabalhar. O Zé Eduardo, autor do gol. Autor do gol. Deu trabalho, né? Então, foi um time interessante. Muita gente quer saber como que o Vasco começou o jogo. O Vasco começou com o Léo Jardim, o Robert Rojas, que saiu machucado, a gente precisa depois aprofundar, Medel e Léo. Depois entrou o João Vitor no lugar do Robert Rojas, o Paulo Henrique, depois entrou o Matheus Carvalho, Zé Gabriel, depois entrou o Esforço, o Zé Gabriel está fora do jogo com a Portuguesa, o Galdames, que para mim fez um belo jogo. Mais um, né? Mais um. Eu acho que o Vasco ele se reforçou bem, é óbvio que o elenco não está fechado, mas monta um elenco altamente competitivo com essa disputa ali no setor de meio de campo, num alto nível. Com o Galdames e o Esforça, principalmente se destacando esses estrangeiros, vão buscar esse lugar na titularidade. Hoje o Galdames foi um pouco melhor que o Esforça, que tinha brilhado na partida anterior contra o Volta Redonda. Eu acho que é possível a gente imaginar, até pergunto para a galera que fica à vontade para comentar, qual seria esse meio de campo titular. O fato é que sem o Payet fica muito difícil no setor criativo. Não existe esse jogador que consiga chegar nem sequer perto
da qualidade técnica e dessa visão panorâmica do Payet, que tem hoje, na minha opinião, o posto de melhor jogador do futebol brasileiro. Para mim, hoje não tem ninguém, estamos em final de fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro de 2024, hoje no Brasil, ninguém joga mais do que o Payet. Pode jogar tão bem quanto, melhor do que o Payet, não tem ninguém. Eu tenho acompanhado os jogos dos principais times do Brasil. Deixa eu completar só a escalação. Aí Lucas Piton, Rossi, depois entrou o Prachetes, Verratti, Adson, depois entrou o David, o Payet, até eu brinquei com o Heraldo. Heraldo, será que o Dorival Júnior convoca o Payet sexta-feira? Será que dá tempo de naturalizar ele? Dá uma vontade de botar ele com a camisa amarelinha da seleção brasileira. A gente fala até merci beaucoup, né? O Payet faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E fez falta hoje. Tomara que ele já consiga estar bom da gripe para domingo, porque o Vasco vai precisar dele no jogo com a Portuguesa. Já sabemos se é dengue ou covid. Esse quadro gripal que o Vasco, né, divulgou, que você apurou, é algo que gera essa suspeita, né? Porque para ele nem viajar, não foi uma gripe qualquer. O certo de qualquer gripe é você dar uma isolada na pessoa. Ah, sim, né? É verdade. Até por causa de ambientes fechados, sim, aquela coisa toda. Tá um calor tremendo e você tem que ficar no ar-condicionado, mas aí você tá no ar-condicionado, você sai, pega aquele... E outra, ele não tá acostumado com esse calor do Rio de Janeiro. O Verratti... Nós não estamos... Se nem nós estamos, imagina o Verratti passando ali, Bangu, 45 graus. Irmão... Não precisa ir a Bangu, não. Passa na Tijuca. Na minha Vila Isabel, na nossa Vila Tijuca Isabel, ali. Gente, é um sol pra cada Gente, o Maracanã, domingo, tava uma sensação térmica terrível. Tava mesmo. E as arquibancadas desprotegidas, né, com o sol batendo ali, é terrível. É terrível. Agora, vamos lá. Vamos terminar de falar desse jogo aqui, porque o Vasco, então... Teve os gols, como que foi? O Vasco fez um gol, para mim, aos 11, né, com o Verratti, recebendo um belíssimo passe do Rossi, o zagueirão quase que conseguiu, mas caiu, e o Verratti fez 1-0. Aos 15, o Zé Eduardo, numa cabeçada, num erro de posicionamento da defesa do Vasco de novo, tomou o gol. Aos 40, o Adson fez, então, o segundo gol do Vasco da Gama. Você lembra do gol do Adson, como foi? Com certeza, um cruzamento, houve aquela polêmica, bateu na mão, não bateu, para mim foi lance de jogo normal. O cruzamento objetivava o Verratti, né? Ela bate no zagueiro da equipe do Marcílio Dias e sobra para o Adson. Né? Isso. A bola bateu num zagueiro, o Verratti tá meio de lado e de costa, né, cara? Exato, e aí o Adson tem a solução brilhante, a comemoração dele foi sensacional, você vê que ele extravasou, ele correu na direção da torcida do Vasco que estava no outro gol do gol à esquerda e o gol saiu à direita. Foi uma emoção muito grande para o camisa 28 do Vasco, que chega, né, para mais um time grande na sua carreira, tentando começar a sua história com o Vasco da Gama. Gol de quem sabe, no cantinho, sem chance para o goleiro. E não fazia um gol, gente, há 8 meses, desde quando ele saiu do Corinthians. Incrível, é o primeiro aí de muitos no gigante. Tomara. E o David, que a galera andou pegando no pé. Você já criticou? Eu nunca critiquei. Eu já. No último jogo que a gente passou foi raiva. Então, e aí ele conseguiu receber um passe do Galdames na medida. E se no jogo passado o Payet deixou ele na cara do gol e o gol ficou pequenininho e a bola cresceu e ele perdeu o gol no jogo contra o Volta Redonda, lá em Cariacica, no jogo de hoje, aí a bola ficou pequenininha e o gol cresceu e ele fez um gol bonito. Ele bateu tirando do goleiro e do zagueiro. Todo mérito, gol de quem sabe, um jogador que chega com essa expectativa de resolver esse tipo de jogo grande e aí resolveu muito bem. É uma opção, para mim não é titular do Vasco da Gama, num Vasco ideal, não tem aquela classe, aquela qualidade para a gente apontar como um titular do Vasco da Gama, que é um dos maiores clubes do mundo, mas é um jogador que pode sim ser uma boa opção, especialmente segundo tempo, é um jogador que tem uma velocidade, tem uma presença diária e é uma boa opção ali na lateral, ali na ponta do campo. Agora o Vasco espera, gente, o vencedor do jogo, o classificado, é melhor dizendo, porque esse empate classifica a Jacuipense da Bahia, que enfrenta o Água Santa. A Água Santa, para mim, é favorito. Eu também acho. Independente da vantagem, que é respeitável, o jogo começa com a Jacuipense na frente, mas acho que passa o Água Santa, é bom o Vasco já acompanhar. Eu acho também.
E aí, a próxima fase já começa semana que vem. Como é um jogo só, ou o Vasco joga semana que vem, da semana ali do dia 6, a data básica, ou joga na outra semana, cuja data básica é o dia 13. Então a gente vai ter que esperar quinta-feira e aí, na sexta a CBF, junto com a TV, divulgando a segunda fase da Copa do Brasil. De din-din, o Vasco recebeu 1.470.000 pela participação na primeira fase e garantiu agora 1.785.000 reais, né? Pega o seu celular aí, vamos somar aí, para a gente fazer uma continha, porque o torcedor adora isso também, saber quanto que está faturando. Quem sabe fala na hora, vamos lá. 1.470.470 mais 1.785.000. Tá, é só você botar mais um 5. 3.255.000 é o que o Vasco já faturou, fora a bilheteria. Deixa eu dar a renda desse jogo, que eu peguei aqui a renda, até para dizer que o Vasco tem 60%. Wellington, enquanto você fala disso, eu queria falar que o Vasco não deu chance para a zebra, né? Que na Copa do Brasil ela sempre aparece. Então vocês vão lembrar que o próprio Vasco no passado caiu na segunda fase para o ABC de Natal. O Vasco, alguns anos atrás também, caiu para... Foi Juazeirense? O Botafogo caiu para a Aparecidense, o Internacional no ano passado caiu para o Globo, e aí o Grêmio também caiu na primeira fase. Grenal caíram, o Mirassol eliminou o Grêmio, Globo do Rio Grande do Norte eliminou o Internacional, e dessa vez a zebra não teve chance. E o Souza já tirou o Cruzeiro. O Curitiba caiu também na primeira fase. Águia de Marabá já tirou. Olha aqui, a renda, R$1.231.040. O Vasco tem direito a 60% da renda líquida disso aqui, porque essa é a famosa renda bruta. E 6.886 torcedores pagantes lá no estádio Hercílio Luz. Por isso que é a Copa do Milhão, né? Como é bom estar presente na Copa do Brasil, e nos últimos 5 anos, até você destacava isso na nossa super cobertura na Rádio Tupi, a melhor campanha do Vasco nos últimos 5 anos foi chegar às oitavas de final, o que é muito pouco. O Vasco é um dos maiores times do Brasil, dependendo do aspecto, é o maior, a história mais bonita do futebol brasileiro, com toda certeza. Não pode o Vasco não ficar entre os melhores. Ele chegar pelo menos às quartas de final, eu acho que é absolutamente imprescindível e inegociável, tem que chegar. E daí pra frente é disputa de grandão, como diz o Apolinho, briga de cachorro grande, se der vai passando semi, e aí a grande decisão. Mas, Rafa, você há de concordar que o Vasco até agora, contra os grandões, Flamengo, Fluminense e Botafogo, ele foi melhor do que contra os pequenininhos. Sem sombra de dúvidas, né? Por que que os pequenos têm essa condição de dar mais dificuldades ao Vasco do que os grandões? Porque os grandões propõem o jogo. E os pequenininhos forçam o Vasco a propor o jogo. Aí o professor Ramon Dias tem essa missão de fazer o Vasco saber jogar de todas as formas, não ter apenas uma forma de jogar. Essa insistência, né, nessa linha de 5 na zaga nem sempre funciona. A gente destacou na transmissão da Tupi que o Vasco não tem uma defesa alta, então sofre muitas vezes com a bola parada, principalmente com o João Vitor de fora, que é o mais alto deles. O Medel tem 1,70 m, 1,71 m. Então fica complicado. O Rojas também não é um zagueiro alto, tem 1,79 m, parece, perto de 1,80 m, que é uma altura... O cara de 1,80 m é alto? É alto, mas para jogador de futebol, no futebol de hoje em dia, os caras têm 3,5 m, fica difícil, né? É isso aí. Então tá aí o Vasco classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, após vencer o Marcílio Dias por 3-1 fora de casa. O Vasco começou abrindo o placar, depois tomou um susto com a equipe do Marcílio Dias indo para cima, empatando o jogo, mas ainda no primeiro tempo, com um golaço de Aídio Alves, o Vasco conseguiu fazer a virada do jogo, e no segundo tempo só complementou ali com o gol de David, né? O Vasco jogou bem, o desfalque do Payet, né? Fez falta no meio campo, mas o Vasco conseguiu passar aí tranquilamente da equipe do Marcílio Dias, né? Havia aí um receio pelo bom momento que a equipe do Marcílio Dias vem vivendo no campeonato catarinense, mas a equipe do Vasco jogou bem e conseguiu despachar essa zebra, e o Vasco está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e deve esperar aí agora seu adversário, né, que ainda vai ser definido, e o Vasco dá seguimento aí no restante da temporada. Agora o Vasco volta aí pelo Campeonato Carioca
para enfrentar a Portuguesa, né, dentro do São Januário, e o Vasco aí, talvez sem problemas nenhum, deve garantir também a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.